Vamos abrir o livro de Deus, no primeiro evangelho, escrito pelo evangelista Mateus, evangelho do nosso Senhor e único Salvador, no capítulo de número 6, escrito pelo evangelista Mateus, capítulo 6, versículo 16 ao 18, estará a base inicial para a palavra, o estudo desta noite. A palavra dessa noite é mais uma linha de estudo e não mais focada num sentido de pregação. Então, os irmãos que já nos conhecem, acompanham o nosso trabalho, têm orado em nosso favor, têm contribuído de uma maneira direta ou indireta para o nosso ministério. Deus continue abençoando a todos, de perto e de longe, do Brasil e fora dele, e assim sucessivamente. Mas a palavra dessa noite é uma palavra mais de estudo. Então, às vezes, alguém pode perceber alguma diferença no sentido de que, às vezes, tem ouvido mais a gente pregando, mas é importantíssimo também uma palavra na linha de ensino e de estudo. E foi nos pedido para fazer um estudo simples, prático, objetivo acerca do jejum. E Deus nos deu uma palavra acerca desse tema. E o tema que quero associar à palavra em si sobre o jejum é esse: o jejum segundo o Evangelho de Cristo. Vou repetir, memorize, quem puder marcar, marque num papel, marque na sua Bíblia a referência a Mateus 6, versículo 16 ao 18. Sempre é importante, ao nos dirigirmos a uma reunião para cultuar a Deus, estudar acerca da palavra dele, a gente levar uma caneta, um lápis, um papel, para nós marcarmos os momentos que mais nos chama a atenção, que mais fala conosco, às vezes numa frase, às vezes num ensino, às vezes num versículo, às vezes numa colocação, é a palavra que vai fazer toda a diferença na nossa vida, naquela noite, naquele momento, e vai fazer diferença para toda a nossa vida, porque cada um de nós, nessa caminhada, e no estudo, e no conhecimento da palavra do Evangelho de Cristo, e que para nós, servos e servas dele, que estamos trabalhando nesta causa, um dos nossos temas, dos nossos lemas é esse: o Evangelho de Cristo é suficiente. Então, se hoje não foi possível, vá providenciando para as próximas reuniões, aqui ou em outros lugares, a caneta, o papel, pode deixar junto com a sua Bíblia, para não esquecer. Isso faz toda a diferença. Às vezes, num estudo, uma frase, um momento, 5 minutos, 1 minuto, vai fazer diferença para toda a nossa vida. As pessoas que têm o hábito de ler, estudar, às vezes um livro todo, um estudo todo, às vezes é um capítulo que faz toda a diferença para a nossa vida. E nós não somos iguais, nós não somos feitos em série, como robozinho, como marionetes. Nós somos pessoas que temos as nossas individualidades, como ser humano. E cada um tem as suas áreas mais fortes e as suas áreas mais fracas, frágeis no sentido humano. E o Espírito Santo, que age em nossas vidas para fazer esse trabalho de capacitação para a obra, para a causa do Evangelho, para o bom combate, ele sabe, na minha vida e na sua vida, qual área ele precisa trabalhar mais e capacitar mais. Então é importante que a gente esteja atento, marque, escreva, ouça quando tiver gravado, porque quanto mais a gente escreve, fala, ouve, isso vai ficando mais gravado, incutido na nossa mente. E lá no momento que for necessário, que for preciso usar, utilizar ou resgatar um estudo acerca do tema, lá na nossa mente vai estar guardado e o Espírito Santo vai nos ajudar a lembrar. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Então, os irmãos podem permanecer
como estão, vamos fazer a leitura. Mateus 6, versículo 16 ao 18. A Escritura está registrada assim, o nosso Salvador falando: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas. Porque desfigura os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lave o teu rosto, para que não pareceis aos homens que jejuais, mas ao teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vê em oculto te recompensará. Amém. A palavra jejuar, a gente já entende, a maioria de nós, a partir da nossa adolescência, já se entende, tem conhecimento, que jejuar é passar um período, um momento ou horas sem ingerir alimentos. Isso, de uma maneira secular, simples e direta, é o que significa jejuar. No caso do jejum, no sentido do Evangelho, segundo o Evangelho de Cristo, que é diferente do jejum secular e humano comum, que às vezes nós vamos fazer um exame, nós vamos fazer algum tratamento de saúde física, e o médico, a pessoa dessa área, nos orienta a ficar de jejum durante algumas horas antes de fazermos o exame. Muito bem. Mas o jejum, nesse sentido que estamos falando nesta hora, é um jejum mais profundo e diferenciado. Por quê? O jejum em relação ao Evangelho e à nossa caminhada espiritual é um jejum que deve partir de uma vontade, uma decisão de cada um de nós. Não devemos esperar que alguém nos mande jejuar, ou que exija de nós um jejum, e em troca desse jejum, a gente possa receber algum benefício, algum lucro, alguma coisa em troca. Não é nessa linha. O jejum, segundo o Evangelho de Cristo, e o jejum, no sentido da nossa caminhada espiritual, é um jejum que tem que ser voluntário. Parte de mim e parte de ti. E existe algumas orientações acerca do jejum para ele ter sucesso. Sucesso em que sentido? Primeiro, ser recebido por Deus como algo voluntário e de livre, espontânea vontade nossa em favor de algo que nós estaremos com Deus, em particular em secreto, nos propondo a fazer. Muito se fala em jejum, e já se falou em nossos dias, nem tanto, mas quando se fala nesse tema jejum, muito se fala de maneira que, às vezes, mais está sendo dito e ensinado de achômetro humano, de opiniões humanas, do que propriamente dito em relação ao Evangelho e o ensino do nosso Salvador. Então, primeiro ponto em relação ao jejum, segundo o Evangelho. No texto que lemos, já nos chama a atenção, e o nosso Salvador vai ensinando e dizendo a maneira pela qual não devemos fazer o jejum, a maneira que é equivocada, a maneira que não devemos praticar, e ao aprender as maneiras que não devemos fazer, nós já vamos subentendendo qual é a maneira que devemos fazer. E no final, ele nos instrui qual é a maneira correta. Muito bem. No primeiro tópico a respeito do jejum,
ele já deixa claro, e nós temos que estar atentos, que nós não devemos fazer um jejum para aparecer para outras pessoas. E o nosso Salvador cita uma categoria de pessoas que existia na época, que ele estava aqui entre nós em carne, hoje ele está entre nós, através da pessoa do Espírito Santo, e aqui ele está de uma maneira espiritual, nesse momento conosco, e em todos os lugares do globo terráqueo, onde há 2 ou 3, ou uma pessoa reunida, falando com ele, orando a ele, às vezes não tem possibilidade de estar com outras pessoas. Então ele está onde tem pouca gente, muita gente, ou até uma pessoa só, se não tiver possibilidade nenhuma de reunir com outras pessoas para cultuar a Deus, e estará num momento em particular falando com ele, ele também está através do Espírito Santo. Mas quando ele esteve aqui em carne e caminhou sobre a terra, existia uma categoria de religiosos, entre eles os fariseus. E ele cita nesse ensino que nós não devemos fazer um jejum como os fariseus, como os hipócritas. Por quê? Porque eles faziam o jejum, não era por gratidão a Deus e não era pelos princípios eficazes do jejum. Eles faziam o jejum, o texto diz, de maneira clara e objetiva, para aparecer para as outras pessoas que estavam jejuando, ao ponto de desfigurar o rosto, ao ponto de não se arrumarem como no dia a dia. A gente dá aquela arrumada básica quando nos levantamos, lava o rosto, penteia o cabelo, escova os dentes e assim por diante, não é? Quem pode, passa um perfume e assim a gente segue no dia a dia. Nesse primeiro ponto, estava acontecendo um jejum com equívoco. O jejum era feito para aparecer para as outras pessoas e eles poderem sair no convívio do dia a dia e ficar aparecendo para as outras pessoas que eles eram santões, que eles eram melhor do que os outros. Por quê? Porque estava jejuando. Como se dissesse assim, nós somos melhores. Olha aqui para ver, nós estamos jejuando. E quando assim faziam, e às vezes entre nós somos tentados a fazer um jejum e ficar propagando, o nosso jejum já perdeu o ponto central e a eficácia dele. Por quê? Porque quando nós fazemos para aparecer para outras pessoas,